Vamos que vamos. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. E mais boa tarde ainda, uma boa tarde especial para vocês que separaram um pouquinho da tarde para estar aqui presente na aula interativa. Então, agradecer a presença aí de vocês, né? Ana Letícia, Ana Caroline, Beatriz, Carla, Carolina, Francisco Raul, Geissa, Jamile, Kevlin, Luana, Luísa, Maria Bianca, Maria Eduarda, Maria Giovana, Michele Vieira, né? Michele da Silva, Milena, Ruth, Nilson, Raquel e Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo prestígio de vocês, né? Nesse momento a gente vai fazer um tour aqui pelo nosso quadro virtual da aula de hoje. Nosso quadro virtual está aqui. Olha aí, ó. Nosso quadro virtual da aula de hoje. Eu pretendo fechar o assunto de termologia. A termologia vocês iniciaram com Alexandro, estudando termômetros, termometria, como medir temperatura. Depois, calorimetria, como medir o calor. A nossa aula anterior foi sobre isso. Já eu abro aqui o quadro virtual da aula passada, para a gente poder dar uma revisada e resgatar tudo que foi aprendido lá. Mas a gente estudou como medir o calor, calorimetria. E agora a gente vai estar finalizando a termologia, estudando a termodinâmica. Como que é possível transformar calor em movimento. Tá bom? Então a gente vai passar pelas leis da termodinâmica, mas principalmente a primeira lei. A gente não tem muito tempo para ver as outras são mais teóricas. Essa primeira lei é a mais importante. Vocês vão entender comigo o que é energia interna, resgatar o conceito de calor e entender o que é trabalho. Beleza? Energia interna, calor e trabalho. Para que assim a gente possa definir a primeira lei da termodinâmica. Esse é o nosso quadro virtual da aula de hoje. Trouxe também algumas questões aí, ó, para serem resolvidas, tá? Por vocês. Por mim também, aqui durante a aula. Se não tivermos tempo, fica aí para casa. Beleza? Esse é o nosso quadro da aula de hoje. Mas vamos aqui, deixa eu dar alguns avisos para vocês, né? Deixa eu levar vocês aqui para o calendário letivo. Pronto, vocês podem estar anotando aí, ó. Que aqui no mês de setembro, a gente inicia amanhã o mês de setembro, no dia 1º até o dia 4. Dia 1, dia 2, 3 e 4. 4 é sábado letivo, destinado às avaliações parciais. Esses 4 diazinhos são destinados, segundo o calendário que foi feito no início do ano, pela nossa gestão. Esses 4 dias são destinados às avaliações parciais. Então, como que vai ser a nossa avaliação parcial? A gente vai pegar essas questões aqui que resolvemos na aula anterior. Vamos aqui para a sala de vocês. Se a gente for em atividades, na parte de física, vocês vão encontrar minhas postagens aí. Ó. Nossa aula anterior tá bem aqui. Ó. Olha o link dela, tá bem aqui. Ó. Você que não assistiu ainda, clica aí e assiste, tá? A gente pôde aprender o que é. Olha o quadro virtual. A gente pôde aprender o que é calor sensível e calor latente. Os dois tipos principais de calor. A gente aprendeu como calcular eles. A gente aprendeu que o calor sensível é o calor para agitar as moléculas de um corpo. Só para isso. Só para aumentar a temperatura. Só para isso. E o calor latente é o calor que é destinado para quê? Não é para aumentar a temperatura. Não é para variar a temperatura. Não. É para mudar de estado físico de sólido para líquido para gasoso. O calor que é destinado para mudar de fase é chamado de calor latente. É o que moleza. Olha a fórmula ali, ó. Q igual a ml. Né? Resolvemos aí 1 ou 2 questões
se eu não estou enganado. Nosso quadro virtual. Acho que a gente resolveu uma e ficou uma para vocês. Eu acho que foi isso. Né? Se tiverem dúvidas, galera, me procura. Ou no WhatsApp ou no Google Sala de Aula. É mais provável que vocês me encontrem no WhatsApp, tá? Porque eu não estou o tempo todo olhando o Google Sala de Aula. Ele também não avisa a gente na hora como o WhatsApp avisa, né? Então, me procurem, tá? Vai ser uma honra tirar a dúvida de vocês. Essa daí foi nossa última aula. Essas duas questões dessa nossa última aula, junto com essas questões que eu trouxe no quadro virtual da aula de hoje, vão fechar 5 questões. 5 questões. Essas 5 questões vão ser a parcial de vocês. Escuta o que eu estou dizendo. No dia 1, eu vou abrir o sistema. Amanhã eu vou abrir o sistema. Lá no Google Sala de Aula vai ter uma lista com 5 questões. Uma lista do Google Forms com 5 questões. Só para você marcar. ABCDE. Só para você marcar o item correto em cada questão. Isso vai gerar a tua nota automaticamente. Mas é claro que eu vou querer ver a foto da tua resolução. Então aproveita, tá? Que na aula anterior a gente resolveu uma questão. Na aula de hoje eu pretendo resolver mais 2 com vocês. Então vai ficar sobrando só 2 para vocês fazerem. Ok? Essas 5 questões vão valer 1 ponto cada uma. Portanto, a nota de desempenho de vocês está unida com a nota parcial. É peso 2 aí, galera, tá? Oi! Bianca, aqui, ó, no Google Sala de Aula, né? Se tu for lá e clicar no link, ó, vai abrir aí no YouTube, tá? Ó, vai abrir a minha aula anterior. Então lá você vai encontrar toda a aula, você pode adiantar para a parte onde a gente está resolvendo a questão, tá? E aí vai copiando o caderno, passa para o caderno a resolução. Tranquilo? E a aula de hoje está sendo gravada, a aula de hoje. Deixa eu ver quantos minutos já tem da nossa gravação aqui. Já tem 7 minutinhos, ó, de aula gravada. No final da tarde, eu vou salvar o quadro virtual da aula de hoje, que a gente vai resolver a questão, né? E vou postar o link da aula gravada. Aí vocês vão, passa para o caderno. É uma forma de você aprender. A gente aprende ouvindo, vendo, a gente aprende falando, a gente aprende escrevendo, a gente aprende praticando. Existem várias formas de aprender. E uma dessas é você passar para o seu caderno, você mesmo resolver, ressolucionar, né? Solucionar novamente as questões que a gente está fazendo aqui. Então são 5 questões que eu estou propondo, das quais eu já vou ter resolvido 3 com vocês. Beleza? Vão valer 1 ponto cada uma. Vai estar lá no sistema a partir de amanhã. Amanhã eu vou abrir no sistema, dia 1, e dia 4, sábado, final do dia 4, eu vou fechar no sistema. Não vou estar mais aceitando respostas. Então, do dia 1 ao dia 4, vocês podem escolher o melhor momento para entrar no Google Sala de Aula e marcar os itens nas questões, lá na lista do Google Forms, e anexar suas resoluções. Apenas isso vai garantir o teu 5 de parcial. De boa? Vamos que vamos para a aula de hoje, onde eu pretendo ensinar a vocês as leis da termodinâmica. Aliás, é um filme muito legal, um filme de comédia romântica que tem no Netflix, com esse título, tá? Leis da Termodinâmica. Vale a pena dar uma assistida se estiver de bobeira aí. Pessoal, eu tenho que contextualizar isso aqui, tá? A gente pode, historicamente, relembrar a primeira revolução que aconteceu, a primeira revolução industrial. Revolução industrial que aconteceu foi graças a esse estudo. O estudo das transformações de energia térmica, calor, em movimento.
em trabalho. A possibilidade de você converter temperatura em movimento, calor em movimento. A gente está falando de máquinas térmicas, como trens a vapor. As máquinas a vapor em geral, que aceleraram a produção industrial, né? Foi graças a esse estudo aí. Hoje em dia, a gente está passando por uma nova revolução, sutil. Quase você não percebe, mas ela está acontecendo. A revolução das máquinas elétricas. Então, a possibilidade de transformar a energia elétrica em movimento. Tá? Já está entrando no mercado carros elétricos. A Renault já está introduzindo no Brasil. Eu acredito que ela foi a pioneira. Posso estar errado no que eu estou dizendo. Afinal, não pesquisei. Mas eu vi propaganda de carro elétrico da Renault aqui no Brasil já. Então, a gente está passando por uma nova revolução. Que é a revolução do eletromagnetismo. Ok? Então, é muito importante a gente estudar a termodinâmica. Né? Porque, afinal, ela facilitou muito a nossa vida. A vida que temos hoje. Então, no estudo da termodinâmica, acompanha aí. Ó. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. No estudo da termodinâmica, dos gases perfeitos, são parâmetros básicos às grandezas físicas, energia interna, que é chamado de U, trabalho, que é a letra T do alfabeto grego, o tal, e a quantidade de calor, que a gente aprendeu na aula anterior. Q maiúsculo, Qzão. Essas três grandezas, energia interna, trabalho e quantidade de calor, estão todas unidas, interligadas, relacionadas através da primeira lei da termodinâmica. Então, para eu me fazer entender, eu tenho que resgatar alguns conceitos que o Alex deve ter dado para vocês. Beleza? Antes de ir para a energia interna, aliás, eu vou explicar o que é energia interna, calor e trabalho através de um aplicativo. Tá aqui no link aqui embaixo, ó. Tá vendo meu avatarzinho aqui embaixo, ó? Com o dedão, clica aí, ó. Se tu for lá no Google Sala de Aula, abre o quadro e clica aí, tu vai ser direcionado para esse software educacional. Propriedade dos gases. Eu vou até me diminuir mais um pouquinho para que eu possa interagir com vocês, só aqui do canto, para não atrapalhar nada aí, ó. Galera, vamos aqui, ó. Explorar. Aqui a gente tem um recipiente, uma sala, digamos assim, tá? Aonde eu vou injetar um gás através dessa bombinha aqui. Essa bombinha de encher, eu vou injetar um gás aí dentro. Esse gás, vamos lá, dá umas 5 borrifadas. 4, 5. Pronto. Essas bolinhas, essas moléculas aí, representam as partículas de um gás. Vocês podem notar que elas estão o tempo todo se chocando entre si e se chocando com as paredes do recipiente. Esse choque faz uma força. Essa força, numa certa região, ela é chamada de pressão. Então, vocês podem ver pressão, a pressão aqui nesse reloginho. Pressão é o medidor de pressão. Aqui, 29 atm. 28, 29 ó, atmosferas. Ao nível do mar, a pressão é 1 atm. Então, aqui, o gás está fazendo uma pressão lá dentro desse recipiente, que vale 28, 29 atm. Então, entendam. Primeiro conceito que eu quero resgatar. O que é pressão? Pressão é a força do choque de cada molécula nas paredes do recipiente. A pressão do gás, a pressão interna do gás. É isso, tá bom? Galera, a qualquer momento,
Vocês podem participar aí no chat. Eu estou vendo o chat em tempo real aqui no celular. Qualquer dúvida, coloca aí. Aqui em cima, pessoal. Aqui em cima. Vocês têm a temperatura. Um termômetro medindo a pressão. Eu vou botar em graus Celsius. 27 graus Celsius. Show de bola, Kevin. Só perguntar, qualquer dúvida. Então, temperatura, a gente já viu o que é na aula anterior. Né? Eu resgatei esse conhecimento aí. Temperatura é uma medida, é um número, é uma medida que me diz a agitação das moléculas. Então, eu vou colocar fogo nisso aqui. As moléculas vão ganhar calor. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ó. O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito de um sistema para outro. Então, está saindo o calor da chama. Olha só. Está saindo o calor da chama e o gás está absorvendo esse calor. Galera, eu sei que o desenho é muito tosco, né? Tudo muito estranho, mas serve para o aprendizado, tá? Desconsiderem aí todos esses desenhos e tal, essa bombinha de encher, é tudo muito estranho, né? Tudo muito tosco. Mas serve para o aprendizado, tá? Obrigado para a galera do FET Colorado que disponibiliza isso gratuitamente para a gente poder ensinar física, matemática, química de forma mais divertida. Então vocês já estão vendo que as moléculas já estão mais agitadas. Aumentei a temperatura, está em 732 graus Celsius. Olha a pressão, que antes estava em 29. Olha a pressão aqui quanto está. Já está em 96, 97 atm. Então, o que é que isso me diz? Isso me diz que o aumento de temperatura, quando o gás absorve calor, o que acontece com a agitação dele? Com a medida da agitação das moléculas. O que acontece com a temperatura? Ela se eleva. É tanto que se a gente continuar esquentando isso indefinidamente, vai chegar uma hora, pessoal, que o recipiente vai papocar. Que é o que acontece muito comum em panelas de pressão. Né? Quando a válvula de segurança está com defeito, quando a panela de pressão está entupida, não se lava direito a panela de pressão, ela acaba pegando muita pressão e explodindo. Tem alguns vídeos no YouTube sérios, de acidentes sérios, causados pela explosão de panelas de pressão. É justamente por causa disso, porque o que está ali dentro vira um gás que em alta temperatura, em alta agitação, acaba pressionando demais o interior do recipiente, causando rompimento. Ok? Então, calor é quando a energia térmica sai de um canto para o outro. Nesse caso, do nosso aplicativo, eu vou reiniciar ele. Eu vou colocar aqui 3 borrifadas. Ó. Pronto. Vou esperar ele se aquietar aí, ele se estabilizar. Vocês já sabem o que é calor. Vocês já sabem o que é energia interna. Olha o que é energia interna. A energia interna de um sistema é o somatório de vários tipos de energia existentes nas partículas. Pessoal, cada moléculazinha dessa que está se movendo aí tem 3 tipos de movimento. Infelizmente, esse programa, esse software, só simula um, que é o movimento de translação. Eu vou até colocar essa figurinha aqui, ó. Vou trazer para frente e vou aumentar ela aqui para vocês. Observa aí. Tem 3 tipos de movimento básicos que uma molécula de um gás pode fazer quando está confinada num recipiente. Tá? Ela pode transladar, movimento de translação, é sair de um canto e ir para outro. É exatamente o que essas moléculas estão fazendo aí. Elas estão saindo de um canto e chegando em outro. Saindo de um canto, chegando em outro. Elas estão com movimento de translação sendo simulado aí no programa. Mas existe outro. Existe o movimento de rotação.
que é quando a molécula ela está girando sobre ela mesma, quando ela está rotacionando, tá? Então ela pode transladar, girar, rotacionar e vibrar. Em torno de uma posição de equilíbrio, ela vai e volta. Em torno de uma posição de equilíbrio, ela vai e volta. Vai e volta. Movimento de vibração. Esses três movimentos juntos, a energia desses três movimentos juntos é o que a gente chama de energia interna. Beleza? E tem como calcular 3 meios de N, que é o número de moléculas, R é a constante dos gases, e ΔT a gente aprendeu também na aula anterior, variação de temperatura. Então vocês podem ver que quanto maior for a variação de temperatura, é isso que eu estou querendo mostrar no programa. Vou colocar aqui uma setinha. Quanto maior for o ΔT, maior vai ser esse movimento das moléculas. Vai aumentar a energia interna. Então, olha só. Eu vou dar calor. O gás está absorvendo calor. Esse calor está servindo para aumentar a energia das moléculas. Elas estão mais aceleradas. Ó. Se eu colocar gelo, pessoal, diminui a agitação das moléculas, olha só. Diminui a energia interna. É exatamente o que acontece aqui. Se eu diminuir a temperatura, diminui a energia interna do gás. São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, se eu aquecer, esse calor que está sendo ofertado ao gás serve para duas coisas. E é agora que eu vou explicar a primeira lei. Esse calor, olha só. O calor ele pode servir para aumentar a energia das moléculas, a energia de movimento delas. E pode servir também, olha aqui, ó, para realizar trabalho. Aqui tem um link que vocês podem clicar. Deixa eu ver para onde vai levar esse link que eu botei aqui. Acho que é para o canal Ciência Todo Dia. Deixa eu passar aqui a propaganda. Física universitária. É um experimento. Vai mostrar para vocês um experimento. Ele está mostrando aí um material. Um recipiente de vidro que tem ar aí dentro. Depois vocês assistem com áudio, tá certo? Tá tampado. E ele vai aquecer. Ó, essa tampinha tá aprisionando o ar aí dentro. Ó. O ar tá preso aí dentro. Tirou o ar pela torneira. Agora colocou o ar de novo lá dentro. Tá aprisionando o ar. Agora ele vai aquecer as mãos e colocar aí. O ar tá absorvendo o calor da mão dele. Olha a tampinha subindo. O calor está provocando movimento. É isso que eu quero mostrar para vocês. Depois vocês veem o vídeo. Agora ele vai aquecer com o secador. Tá colocando o secador aí. Dá para ver a tampinha aumentando ainda mais. Ó. O gás está ganhando calor. Depois vocês veem aí direitinho, tá? Vamos simular isso aqui. Vamos pegar de novo aqui o simulador. Vamos fazer o calor
realizar trabalho. Né? Olha o que é trabalho. Dizemos que há realização de trabalho quando a força provocada pela expansão ou pela contração de um gás provoca movimento. Então, se eu aquecer o gás, olha essa figura aqui, pessoal, que eu coloquei. Você tinha um gás que está sendo aquecido e aí ele vai levantar a tampa, vai empurrar a tampa. A força provocada pela expansão do gás levanta essa tampinha. O êmbolo, né, é o nome técnico que vocês vão encontrar nas questões. O êmbolo é a tampa. Ela vai ser empurrada para cima. Se a gente tirasse calor do gás, resfriasse ele, a tampinha ia descer. Que é o que ia acontecer lá no vídeo se a gente continuasse assistindo, né? Isso é realizar trabalho, mover alguma coisa. Podia funcionar como um elevador, por exemplo. Calor sendo transformado em trabalho, em movimento. Ok? Essa é a primeira lei, que está descrita aqui embaixo. A quantidade de calor que eu estou dando para o gás serve para duas coisas. Aumenta a energia interna, a energia das moléculas, de agitação delas, mais realização de trabalho. O calor serve para duas coisas, essa é a primeira lei. Beleza? Então vamos supor. Vamos supor que eu estivesse ofertando 100 de calor. E a energia interna, desses 100, 80 foi para agitar as moléculas. Quanto é o trabalho? Simples assim o raciocínio. É o que falta para 100. Isso é o que eu estou querendo dizer para vocês. Que o calor serve para duas coisas. O calor total que eu estou dando para o gás, ele vai agitar as moléculas e vai realizar trabalho. Tá bom? Que é o que a gente vai simular aqui agora. Vamos injetar o gás. Pronto. Deixa ele se estabilizar aí. Olha o que vai acontecer se eu aquecer o gás. Ó. Tá empurrando a parede. Aí apareceu uma mensagem, né? Ó. A pressão não pode manter-se constante, o volume seria muito grande. Né? Se eu resfriar o gás, vamos manter aqui a pressão constante. Vamos resfriar o gás. Resfriando o gás, ele puxa, diminui o volume. Então, aquecendo, empurra. A expansão provoca movimento. A contração do gás também provoca movimento. Isso é realização de trabalho. Tá bem? Espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai resolver uma questãozinha. Então tá aqui, pessoal. Ó. A primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor, letra Q, é igual, serve para duas coisas. É igual a variação da energia interna, agita as partículas, mas realiza trabalho. Esse T do alfabeto grego. Ok? Então tá aí, ó, as fórmulas dos três. Como que eu posso calcular variação da energia interna? 3 meios de N R delta T. N é o que vocês veem lá na química também. É o número de mols. É o tanto de moléculas que a gente está colocando. A quantidade de gás. O R é uma constante que a questão te dá. A constante dos gases. Delta T é a temperatura. Tranquilo? Eita, como decorar tudo isso, Bia? Né?
Nas nossas provas, eu vou colocar as fórmulas, tá bom? Então não vai ser preciso você decorar, mas eu vou fazer como se fosse o Enem. O Enem coloca as fórmulas também no enunciado. O Enem costuma ser uma mãe. Mas em exames externos como a UES, como as escolas militares, né? O ITA, o IME, a ESA, não coloca fórmula nenhuma, você tem que saber. E para isso existem algumas frasezinhas que você pode pesquisar lá no Google. Frases para decorar a equação da variação da energia interna. Frases para decorar quantidade de calor. Eu disse duas para vocês na aula passada, né? Quantidade de calor é o Ki, Ma, Se, Ti. Então é uma técnica que a gente usa criando frases para poder decorar as equações, tá? Eu nunca gostei de decorar muito. Eu sempre fui muito ruim de memória, por isso eu sempre gostei de deduzir a fórmula, de chegar até ela, entendeu? A gente não tem tempo, infelizmente, na nossa aula para deduzi-la. E o trabalho é a multiplicação da pressão com a variação do volume, tá bom? Mas vamos lá, para finalizar nossa aula, eu vou deixar essa questão 11, que é teórica, para vocês, e vou resolver aqui alguns itens da questão 13. Eu considero ela um pouco mais difícil do que a questão 11, então eu vou para ela. Ok? Vamos lá, acompanha a leitura aí, ó. Deixa eu me aumentar um pouquinho. Um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente. Isso já é uma informação importante, pessoal. Adiabaticamente. O que é isso? Que nomezinho estranho é esse, né? Muita informação para uma aula só, eu concordo com vocês. Mas, infelizmente, a gente tem que correr contra o tempo, porque muito se tem perdido com uma aula de física só. Vocês vão de concordar comigo que com apenas uma aula de física eu tenho que me desdobrar para poder ensinar o que há de importante para você aprender na hora de fazer a sua prova lá do Enem e conseguir a sua aprovação, né? O que é uma transformação adiabática? O que significa isso? Eu vou botar uma setinha aqui. Já respondendo o item A. A adiabática já é respondendo aqui o item A. O item A. Adiabática é aquela transformação, se você colocar no Google, o que é adiabática? Quando um gás não troca calor. Ou seja, o gás não recebe calor e nem perde. Então a quantidade de calor é zero. É isso que a gente vai colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui a espessura e mudar a cor dessa setinha para vermelho. Então a gente vai responder o item A. Bem aqui. Isso já responde o item A. Olha o item A. A quantidade de calor trocada nessa transformação. Esse nome, adiabática, significa quantidade de calor igual a zero. 0 joules. Ok? Resposta do item A. Então você já sabe que aqui tem que colocar zero. Ó. Aqui é onde tem Q. Q de quantidade de calor. Porque ele falou no enunciado que o gás... Cadê o que é que ele falou? Ó? Um gás, ele é comprimido. Então ele vai diminuir de volume. Ele é comprimido adiabaticamente, sem trocar calor. Beleza? Sofrendo uma variação de temperatura de 600 K, 600 Kelvin. Ele já nos deu ΔT. Sabendo que N é igual a 3 mols, o Czinho é igual a 3 calorias por mol Kelvin, e o R
é 2 calorias por mol Kelvin e 1 caloria é 4,2 joules, determine, item A já foi respondido, a variação de energia interna do gás. A gente vai usar essa fórmula. A variação da energia interna. 3 meios de NR delta T. Tá? Então vou para o item B, direto. Vamos aqui no item B. A variação de energia interna. É só substituir, galera, ó. Aonde tem N, número de mols, ele tá botando no enunciado lá, sabendo que N é igual a 3. O R, 2 calorias por mol Kelvin. 2. E o delta T, 600 Kelvin. 600. Ok? Então, vou colocar uma setinha aqui para dizer que a continuação está aqui. Ó. E aí, continuando. Vamos calcular isso. Agora é só matemática básica. Né? Agora é só multiplicar. Vamos lá. Posso colocar todo mundo aqui que está multiplicando, ó, posso subir para a fração. Pronto. Aí você cancela esse 2 de cima, que eu vou colocar de vermelho, com o 2 de baixo. Tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Cancela eles dois. Corta eles dois. Então aqui embaixo fica 1. Que a gente cancelou ele. Cancelou o 2. Fica 1. Fica 3 vezes 3 vezes 600 sobre 1. 3 vezes 3 vezes 600. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 6 dá 54, com 2 zeros. 5.400 calorias. Como é que eu sei que é calorias? Aqui, ó. A gente usou o R em 2 calorias. Ó. Então, a energia interna vai ser dada em calorias. Só que ele quer em joules. Olha aqui o comando do item B. Em joules. Por isso ele deu essa regrinha de 3 aqui, pessoal. Ó. Essa regrinha de 3 aqui. Ó. 1 caloria é 4,2 joules. Então a gente vai fazer essa regra de 3. Para passar para joules. 1 caloria vai ser 4,2 joules. Então, 5.400 calorias. Né? 5.400 calorias. Vão ser quantos joules? A gente vai botar X. Calculando essa regra de 3, vai ficar assim. Acho que nosso tempo já acabou, né? Vou finalizar só aqui, tá? Aí o item C fica para vocês. Então, olha aí. Agora é só multiplicar meios pelos extremos. X vezes 1 vai dar X. É igual 5.400 vezes 4,2.
x é igual a 5.400 vezes 4,2. A gente pode muito bem pegar esses dois zeros e passar a vírgula duas vezes, ficar 54 vezes 420. Eu vou logo para a calculadora para ser mais rápido, afinal nosso tempo já extrapolou. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Cinco mil e 400 vezes 4,2. 22.680. Então essa é a quantidade de variação de energia interna. É o nosso ΔU. Vou trocar o X pelo ΔU, ó. Né? Só que em joules. Não mais em calorias. 22.680. 22.680 joules. Colocar em negrito e colocar na moldura. Pronto. Vou salvar o quadro e vou enviar lá para o Google Sala de Aula. Ficou o item C para vocês. O trabalho realizado sobre gás. Quanto é que é o T de trabalho? Isso que ele está perguntando. Se você tem a quantidade de calor, o Q, que é zero. Se você tem o ΔU, 22.680, coloca nessa fórmula aqui. Primeira lei da termodinâmica. Aqui você coloca zero no lugar da quantidade de calor. No lugar da variação da energia interna, você coloca 22.680. E acha o trabalho. Ok? O trabalho vai dar negativo, porque o gás está comprimido. A tampinha está baixando. Beleza? Eu espero que... Sei que foi muita informação. Deixa eu voltar aqui para vocês. Sei que dei muita informação na aula, tenho consciência disso. E por isso peço, galera, assistam novamente a aula para pegar o que não pegaram. E eu estou no WhatsApp, as ordens de vocês. Vocês conhecem meu número, estou lá no grupo de vocês, tá? Estou às ordens para tirar suas dúvidas. No mais é isso. Se cuidem, vão se vacinar para que a gente volte logo ao presencial. Espero ter ajudado, espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau. Abração. Valeu. Tchau, tchau.